Boa noite, caro estudante da Palavra de Deus. Que bom recebê-los nessa noite aqui para juntos continuarmos estudando a Bíblia Sagrada. Neste que é o programa Abrindo a Bíblia. Vamos abrir as Escrituras, vamos ver o que Deus tem a nos falar nesta noite. O meu nome é Luzirley Azevedo, sou missionário aqui da TV Conectados com Deus e nesta semana e na próxima estarei substituindo o pastor Joel, que pegou alguns dias aí para descansar, merecidos descansos. Com certeza, em algum momento ele inclusive vai escrever ali no chat, porque ele ama muito também abrir a Palavra de Deus e ama muito aqui o programa Abrindo a Bíblia. E quero mandar um forte abraço aos nossos queridos internautas que já estão aqui no chat, comentando, interagindo. Temos aqui a Maria Augusta Barbosa, mandando uma boa noite. Boa noite, Maria Augusta, que bom estar contigo nesta noite. Temos também Elizabeth Martini Leite, e ela disse assim: olá pastor, manda um alô para minha mãe Penha, ela tem 88 anos, não perde um programa, fica ansiosa esperando o dia do programa. Ela é da igreja de Papucaia, Rio de Janeiro. Também temos a Solange Aparecida, ela disse: olha, estou aqui em Cacoal, Rondônia. Forte abraço aí para os nossos irmãos da região norte do Brasil. Francisca Oliveira, boa noite, Francisca. Maria de Lourdes Magro, a minha sogra, está aqui também acompanhando o programa Abrindo a Bíblia, Graça e Paz. Também a Francisca Oliveira, já mencionamos, né? Kelma de Souza, Clédio dos Santos, boa noite, Clédio. Josi Oliveira, Aparecida Silva, Alcemiro Rosa Moraes, aí Davi, seu sogro também está aqui. Andréia Dias dos Santos, forte abraço aí para os nossos irmãos lá da Igreja do Ângulo, a irmã Andréia ali da região norte do Paraná. E também o irmão Franklin William Bonfim, boa noite, meu irmão, Deus seja louvado também pela sua presença, que bom recebê-los, não somente esses, mas todos os demais que já estão conosco nesta noite para abrirmos a Bíblia e estudarmos então a Palavra de Deus. Ao longo desses últimos 2 meses nós estamos estudando lições do livro do Apocalipse, e este livro, que para muitos é um livro de mistério, é um livro oculto, um livro que fala de catástrofes, coisas ruins. Na verdade, quando abrimos as Escrituras, abrimos o livro do Apocalipse, nós entendemos que é um livro de esperança. É um livro que vem falando dos últimos acontecimentos, sim, da história deste mundo, mas também é um livro que vem falando sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Então, claro, coisas ruins irão acontecer, mas irão acontecer com aqueles que tomaram o lado do mal neste grande conflito. Para aqueles que tomarem o lado de Jesus Cristo, esse grande conflito, conforme inclusive apresentado no livro do Apocalipse, terá um desfecho feliz, maravilhoso, na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais. Queridos internautas, no programa da última terça-feira nós estivemos estudando sobre a mulher vestida de sol, um símbolo da Igreja de Deus, e como o dragão desde sempre tem procurado destruir o povo de Deus neste mundo. O tema que estaremos estudando hoje é sobre a besta do Apocalipse 13. Esta besta que é um agente do dragão nesta guerra contra o povo de Deus. Para apresentar o tema de hoje, nós estamos recebendo, mais uma vez aqui no programa Abrindo a Bíblia, o pastor Davi Germano. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Luzirley, boa noite a todos os nossos internautas, graça e paz. É muito bom estarmos juntos participando de mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia e hoje falando de um assunto intrigante. Com certeza, a besta do Apocalipse, quem será, o que faz, qual o seu papel nos últimos dias da história desse mundo? Sobre isso nós estaremos considerando daqui um pouquinho, porque antes de tudo nós vamos pedir que o Espírito Santo nos guie através desse estudo e vamos fazer isso através de uma oração.
Bondoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pelas ricas bênçãos que tens proporcionado a cada um de nós. Também te agradecemos pelo privilégio que temos de abrir as Escrituras Sagradas e aprender deste livro maravilhoso. Te pedimos, ó Pai, que venha ser conosco nesta noite. Envie teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes, que ao abrir a tua palavra, estudar aqui o livro do Apocalipse, possamos entender essas mensagens, possamos tirar lições também para a nossa vida e possamos, diante também das cenas apresentadas neste livro, estar alertas e buscando uma preparação para estarmos, de fato, preparados na volta de Jesus. Amém. Te pedimos, ó Pai, que nos abençoe. Abençoe cada internauta que está acompanhando essa live ou que estará assistindo este programa posteriormente. Senhor, venha abençoar a vida de cada um deles também. Tudo pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como já mencionamos na introdução do nosso estudo, na semana passada estivemos estudando sobre os ataques do dragão contra o povo de Deus. E isto nós percebemos que desde o princípio tem acontecido. Mas de uma forma especial, quando nós agora abrimos o livro do Apocalipse, no capítulo 13, nós encontramos um agente que surge aí em algum momento, com algumas características, para fazer essa obra do dragão contra o povo de Deus. Pastor Davi, fala-nos mais sobre este assunto. Esse assunto sobre o dragão, e falando especialmente da primeira besta de Apocalipse, nós vemos que é um assunto que intriga as pessoas desde os tempos antigos, desde os tempos dos apóstolos, e eu me lembro que se criou alguns mitos em cima desse termo besta apocalíptica. Então, por exemplo, quando surgiu, vamos dizer assim, as contas em código de barras, por exemplo, as pessoas diziam que aquilo era o sinal da besta. Olha, ninguém pode ficar pagando fatura em código de barras, não. Isso já tem alguns anos, né? E ultimamente agora também alguns filmes evangélicos e não evangélicos querendo retratar cenas apocalípticas, falando que o chip é o sinal da besta, que vão introduzir dentro das pessoas, vão ser rastreadas em todo lugar, enfim. Então existem alguns mitos que vêm surgindo através dos tempos. Mas aí nós temos que ver o que a Bíblia nos diz, né? O que a Bíblia fala sobre a besta. A gente vai ficar surpreso ao perceber que a identidade que a Bíblia apresenta da besta é diferente do que muitas vezes nós pensamos ou muitas vezes nós aprendemos assistindo filmes de ficção, ouvindo histórias de história dos outros. Mas eu acho que o que é importante para todos nós telespectadores aí, os nossos internautas, é o que diz a Bíblia. Como o nosso nome do programa é Abrindo a Bíblia, então nós temos que abrir a Bíblia. Por exemplo, quando a gente abre o livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele lançou um olhar para o futuro, ou seja, para o tempo que nós estamos vivendo hoje. E o apóstolo, ele disse algo intrigante sobre esse assunto, prevendo o futuro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha só o que diz aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane. Em outras palavras, irmão Luzilei, o Paulo disse assim, olha, pessoal, cuidado. Cuidado que tem muita conversa, tem muita conjectura, tem muitas ideias humanas, então vocês tomem um pouco de cuidado. Então ele falou assim, cuidado, para que vocês não sejam enganados, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bem, aqui ele já nos dá uma pista. Aqui ele já está identificando algo que está relacionado com o assunto de hoje como um homem. Então esse é um detalhe que nós não podemos esquecer, que ele chama aqui de o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo aqui ele foi muito enfático.
Ele disse, olha, uma das características é a característica de um homem. Este personagem, ele se levanta contra Deus, ou seja, Deus estabeleceu um objeto de adoração. Então, somente Deus ele pode ser adorado e pode ser venerado. No caso deste homem, que ele denomina aqui como homem do pecado, este homem ele tira a adoração a Deus e ele atrai a adoração para si. E a Bíblia diz que só Deus pode ser adorado e glorificado. E ele diz assim, não, eu também sou um Deus, então eu também tenho que ser adorado, tenho que ser glorificado. E aqui diz que ele se opõe a todas as verdades que Deus estabeleceu na sua palavra. Ou seja, Deus estabeleceu vários parâmetros, vários fundamentos, e este homem que o apóstolo diz que é o homem do pecado, ele diz não, isso aí não foi Deus que estabeleceu não. O que Deus estabeleceu é o que eu ensino, é o que eu prego, é o que a minha instituição diz que é. Em alguns momentos talvez ele nem se coloca como, não, Deus não estabeleceu, né? Mas ele se coloca, este homem do pecado, né, como sendo alguém que tem autoridade para mudar aquilo que Deus estabeleceu. Exatamente. É um poder usurpador, na verdade. Exatamente, nós vamos ver mais lá na frente. Então, esta instituição a que pertence este homem, que a Bíblia denomina como homem do pecado, então, ela faz algumas afirmações que elas conflitam exatamente com a palavra de Deus, que nós vamos ver lá na frente. Então, para nós entendermos melhor, o versículo 6 aqui, o apóstolo Paulo diz algo muito profundo. Então ele diz assim, olha, e agora, vós que sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, chegará em breve o tempo em que esta figura apocalíptica, isso aqui não é uma ficção, isso aqui é uma realidade, ele vai se apresentar como deve ser. Ou seja, aqui diz que ele está, vamos dizer assim, retido, contido, mas na hora que o relógio profético disser que chegou a hora, ele irá se manifestar e mostrar realmente o caráter dessa instituição. Sim. É um ponto, né? Isso tem a ver tanto com os dias de Paulo como com os dias de hoje, né? Sim. Porque em relação... Os internautas imaginam que as peças vão se encaixando, mas nos dias de Paulo isso estava no futuro e chegou um tempo que se manifestou de uma forma grandiosa no mundo, né? Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas depois esse poder deu uma enfraquecida e nós ainda estamos vivendo num período onde ele está aí, mas pela profecia ele depois novamente vem com força total, que daí entra o que você disse, né? Ele vai vir e vai chegar o tempo em que ele voltará a se manifestar nesta glória em que ele traz sobre si, né? Inclusive, Luzilei, no tempo do apóstolo Paulo, para os cristãos daquela época, e que era a realidade daquele momento, o anticristo era o Império Romano. Ou seja, o Império Romano, ele se opunha à adoração ao verdadeiro Deus. Então, o Império Romano tinha N deuses, N entidades, N padroeiros e padroeiras, ou seja, ele tirava o foco do Deus verdadeiro e único e colocava um monte de deuses para serem adorados. Ou seja, o que o Império Romano fazia? Aquelas pessoas que eram contra isso, que era contra o paganismo, que no caso eram os cristãos, eles eram mortos, eram assassinados, eram martirizados, torturados. Então, neste tempo aqui que o apóstolo Paulo enfatizou, o Império Romano era o império do terror, era o anticristo naquele contexto. Muito bem. Então, o Apocalipse nos dá a base para conhecer exatamente quem é esse homem, onde ele surgiu e temos base aqui no livro do Apocalipse para, de fato, entender quem é esse poder ou quem é esta besta? Sim, claro. A Bíblia é como o termo Apocalipse, inclusive no livro de Apocalipse 13, mas eu gostaria de enfatizar antes do Apocalipse 13, sim, Apocalipse capítulo 1, para que os nossos internautas vejam o que quer dizer o termo Apocalipse, porque existe hoje uma ideia que impera no mundo de que o Apocalipse é um livro lacrado, fechado, coisas que ninguém pode entender, é um livro selado. Mas olha só, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 1, diz assim,
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então Deus disse para João, ó, isso aqui não é livro lacrado não, isso aqui é revelação. Então você pega isso aqui e manda para 7 igrejas que estão na Ásia. Então, ou seja, é um livro aberto. Deus não iria mandar o apóstolo publicar um livro, que não foi um livro secreto, mandou distribuir para as igrejas, é para todo mundo ler. Então, isso é uma demonstração histórica de que o livro do Apocalipse é um livro aberto. Agora nós vemos algumas informações surpreendentes. Olha só, vamos agora para o capítulo 13, que é exatamente sobre o assunto que nós estamos enfatizando nesta noite, que fala sobre esta besta aqui. Vamos ver o que diz. Olha só, pode ler, irmão Luzilei, Apocalipse 13, verso 1. Deixa eu pegar a versão que vai aparecer ali na tela, né? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Exatamente. Então aqui diz que esta besta, ela surgiu do mar. Por quê? Na profecia, mar simboliza povos, nações e línguas, ou seja, este poder, ele tem uma influência muito grande sobre as nações do mundo. Então aqui mostra que este homem do pecado, que mais na frente nós vamos saber quem é, então, ou seja, ele tem uma influência política sobre as nações. Então, ou seja, ele tem um grande respeito do mundo político. Um outro detalhe muito importante que nós observamos aqui é que no versículo 9 do capítulo 17 do Apocalipse, aqui nós encontramos, por exemplo, alguma informação chave sobre a localização geográfica onde está esta instituição. Então, é importante nós, todos os nossos internautas, abrirem o coração, porque assim, a Bíblia, como disse o próprio apóstolo, é como uma espada de 2 gumes, ela penetra até o profundo da alma. Então, muitas vezes, a Bíblia não vai dizer o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Então, que os nossos internautas tirem de cena os participantes aqui do programa e vamos centralizar nossa mente apenas no que a Bíblia diz. E aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, diz assim, aqui o sentido, vamos ler ali a versão que está aparecendo? Então aqui há sentido, quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, a Bíblia compara a igreja, no termo bíblico profético, a palavra mulher quer dizer igreja, ou seja, uma mulher pura é uma igreja pura, uma mulher prostituta é uma igreja falsa que se corrompeu. Então aqui diz que esta igreja, este poder, está assentado sobre as nações, domina as nações. E aqui no termo que o profeta usa aqui, ele diz assim, olha, as 7 cabeças desta besta são 7 montes. Então ele já diz assim, olha, a sede geral desta instituição está localizada numa região geográfica onde está rodeada por 7 montes. E conhecida por isso, né? E conhecida por isso. Porque 7 montes basta juntar uma região e contar 7 ali tem. Mas existe uma cidade que se tornou famosa por conta das suas 7 colinas. Exatamente. E quando a gente vai para a história, nós vemos que existe uma região que é conhecida, como você acabou de dizer, sobre as 7 colinas. São 7 montes que rodeiam este lugar. Ou seja, quais são esses montes de acordo com os dados históricos e geográficos? Os montes Aventino, Capitólio, inclusive existe uma cidade turística no Brasil também chamada Capitólio, né? Se inspirou em algum lugar. Célio, Equilino, Palatino, Quirinal e Viminal. Então, ou seja, o Vaticano, né, para quem nunca pesquisou, pode abrir na internet qual é a cidade das 7 colinas.
vai aparecer lá. Então, Está em Roma, né? Está em Roma. Então, esses 7 montes rodeiam ali Roma e é onde a profecia está nos levando. Alguém pode dizer, ué, mas eu nunca ouvi falar disso. Mas assim, esse é o objetivo da Bíblia. A Bíblia, ela nos leva a nos aprofundar, a gente mergulhar lá no fundo da raiz e descobrir coisas que a gente não sabia. Por isso que cada pessoa nós temos que estudar a Bíblia. A gente não pode se basear só o que o pastor da nossa igreja diz, do que o reverendo diz, do que o padre diz. Nós temos que nos basear no que a palavra de Deus diz. Devemos amar nossos líderes, devemos respeitar nossos líderes, mas a palavra de Deus, ela é mais importante que tudo. Então nós vemos que essas 7 cabeças são os 7 montes que rodeiam esta região geográfica, que no caso são 7 montes que rodeiam Roma, no caso aqui o Vaticano. Muito bem, então geograficamente nós já sabemos onde esse poder vai existir, né? Teve a sua existência e ainda existe, né? Vamos ver, o que mais o Apocalipse nos revela sobre a besta, quem é ela de fato? Um aspecto importante, Luzilei, antes da gente entrar nesse ponto aqui, é que alguém pode se perguntar assim, olha, mas quer dizer então que nos últimos dias o diabo vai usar uma religião? Ele não podia usar outra coisa qualquer? É verdade, querido internauta, o diabo vai usar uma religião. Então, ele vai usar uma igreja. Ele podia usar uma coisa melhor para representar ele do que uma igreja? Porque a igreja é um lugar onde as pessoas vão para adorar a Deus. As pessoas vão com aquela visão de Deus, aquela visão de santidade, de respeito. E agora o diabo fala assim, não, eu vou usar uma instituição religiosa para representar o meu caráter. E nós temos aqui, por exemplo, a transmissão de poder, né? A transmissão de poder. Por exemplo, Apocalipse capítulo, nós encontramos a primeira e a segunda besta. Aqui nós também encontramos, por exemplo, Apocalipse 13:2, nós encontramos um aspecto muito importante. Temos a besta que saiu do mar e temos outra besta. Então vemos aqui, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então ela aqui está falando dessa besta que está localizada em Roma. Mas agora no verso 2, nós nos deparamos com outra besta. Então aqui diz assim, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Ou seja, nós encontramos agora um outro poder que dá continuidade ao anterior. Ou seja, esse segundo poder, na verdade, faz aliança com o primeiro. Ou seja, um dá força para o outro continuar a sua obra. Mas, resumindo tudo isso, a obra que tanto uma faz como a outra é a mesma. Por exemplo, nós também temos aqui o símbolo do Império Romano dos Césares, por exemplo, que foram homens cruéis, grandes inimigos do cristianismo, que tiraram a vida de milhares de cristãos, os mártires, os reformadores e muitos outros cristãos lá da época antiga, nos primeiros séculos, que morreram por amor à verdade. Então nós vemos que a história porque é assim, Luzilei. O que acontece? É o poder político junto com o poder religioso. Então o diabo sempre usou essas duas coisas. Ele não usou só a religião de um lado aqui e o poder político daqui. Ele falou, não dá certo, tem que unir. Então o que o diabo faz? Ele une o poder civil com a religião. Por quê? Porque se alguém não segue o que a religião diz, aí se estabelecem leis civis para condenar aqueles que são contrários a determinado ponto. Então, o diabo trabalhou dessa maneira lá no Império Romano. O diabo trabalhou desse meio também, por exemplo, lá durante a Reforma Protestante com a Igreja Romana, foi a mesma coisa. Ainda lá atrás, mesmo nos dias de Cristo, do início da Igreja Cristã, foi assim, né? Porque ali a implicância dos líderes da Igreja contra Jesus levaram eles a usarem o poder civil para
colocar Jesus na cruz. Exatamente. E depois, na sequência, na perseguição da igreja que estava nascendo, né, do cristianismo nascente, a igreja cristã primitiva, o problema estava na cabeça. Assim, existia o lado religioso que fazia uso do poder civil para perseguir ali os cristãos. Exatamente, desde o tempo de Jesus até a igreja de Roma. Então nós vemos uma transmissão de poder. Roma perseguindo os cristãos. Roma pagã, né? Pagã. Roma pagã perseguindo os cristãos. E ela transfere agora o poder para um outro, que agora podemos chamar de Roma cristã. Então, ou seja, o paganismo agora virou... O paganismo virou cristianismo, ou seja, um cristianismo pagão, pegando os mesmos princípios, os mesmos fundamentos. Com certeza em outros programas se falará sobre essa questão aí com mais detalhes. Sim. Mas aqui nós vemos uma transmissão de poder, né? Saiu de um paganismo e entrou em outro paganismo apenas com um rótulo diferente. Mas aqui nós vemos essa transmissão de poder. Agora, sobre Apocalipse 13:2, eu acredito que em outros estudos vai se falar mais sobre esse ponto, mas a nossa meta hoje é Apocalipse 13, falando exatamente sobre esse primeiro poder. Muito bem. Agora, ali no livro do Apocalipse também, quando nós avançamos na leitura, nós vemos ali, a partir do verso 5, fazendo menção de um período. Quero convidar os internautas a acompanharem comigo a leitura dos versos 5 e também do verso 7. E foi-lhes dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Aqui faz menção de um período. O que vem a ser esse período? Por que existe esse destaque aqui nesta passagem de Apocalipse 13? Então, nós vemos aqui um período de 1260 anos, que começou no ano 538 até o ano de 1798. Então, nós vemos aqui um período quando esse poder, o poder de Roma, ela passou a perder o seu poder. Então, inclusive, isso aqui é um marco histórico muito importante, porque Justiniano, ele levou o chefe de Roma como uma autoridade política principal, né? Inclusive é conhecido como o Edito de Justiniano. E outro ponto que nós encontramos aqui é que o poder civil com o religioso nesse aspecto foi um desastre, não deu certo, né? Um poder que era para assumir um outro papel muito importante. Então nós vemos aqui o que acontece. Esses 1260 anos, né, foi um período também de perseguição religiosa, mas no ano de 1798 se perde essa autoridade. Então, ou seja, vamos dizer assim, numa linguagem mais clara, o papado perdeu o seu poder político. Então ele não tinha mais aquele mesmo poder que ele tinha durante a Inquisição, quando foi sequestrado lá o Papa e tudo. Então nós percebemos que perdeu o seu poder. Então hoje esse poder não atua mais como atuava no passado, não tem essa autoridade suprema. Mas esse poder é um poder que tem respeito das autoridades políticas, ou seja... Ou tem resgatado, né? Aquele Exatamente. mesmo prestígio que já teve no passado. Exatamente. Ou seja, ele perdeu o poder em 1798, né? O poder político, mas ele vem conquistando, não de uma forma completa ainda, mas passo a passo vem ocupando seu espaço dentro da sociedade, dentro das nações, e hoje é considerado uma autoridade política. Então, mas assim, não tem aquela autonomia de executar alguém, de promulgar leis, não tem. Mas vai se chegar a este ponto, de acordo com o desdobrar profético. Muito bem. Eu quero só ressaltar aqui um ponto mencionado pelo pastor Davi, que é a questão dos 1260 anos, né? De onde saiu esse tempo? A profecia fez menção no verso 5, de um período de 42 meses, onde essa besta teria uma atuação assim bem vigorosa. 42 meses, levando em conta os meses conhecidos no período bíblico, meses aí de 28, aliás, de 30 dias, então nós temos o equivalente a 42 vezes 30.
que o resultado é 1.260 dias. Então, 42 meses, cada mês 30 dias, temos o resultado de 1.260 dias. Mas 1.260 dias não é o mesmo que 1.260 anos. Como assim? Nós temos que entender que aqui estamos falando de tempo em profecia. E o tempo profético, ele é apresentado cada dia como sendo um ano. E na Bíblia nós temos essas comprovações quando lemos lá no livro de Números, capítulo 14, verso 34, e também no livro de Ezequiel, capítulo 4, verso 6 ou verso 7. E então nesses versos são mencionados que em profecia, cada dia, ou os versos dizem, né, para cada dia, te dei por um ano. Então, em profecia, nós temos que fazer esses cálculos. E esse período de 1.260 anos, ele é apresentado outras vezes no livro do Apocalipse, e também períodos de dias proféticos são apresentados também no livro profético de Daniel. Lá em Daniel, por exemplo, faz menção de um período bem grande, é um dos maiores, ou é o maior período profético, chamado de as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, certo? Uma tarde e uma manhã bíblica a linguagem bíblica para se referir a um dia. Então, 2.300 dias, quando estudamos essa profecia, podemos claramente perceber que está falando de um período de 2.300 anos. Usando esta mesma explicação que a própria palavra de Deus dá acerca de como interpretar as suas profecias, então quando fez menção de 42 meses, vezes 42 meses, vezes 30 dias, 1.260 dias, significam, na verdade, 1.260 anos, iniciados no ano 538, que foi quando o bispo de Roma, conforme mencionado pelo pastor Davi, quando o bispo de Roma recebeu também sobre si as atribuições de um chefe supremo sobre a igreja, não somente um chefe religioso, mas também um chefe civil. Se tornou como que o imperador, né? E a partir daí teve autoridade civil religiosa sobre o império. E este poder perpetuou até o ano 1798. Até o ano 1798, quando, durante o período da Revolução Francesa, então, o general Berthier, general francês, ele capturou o bispo de Roma e, enfim, a profecia fala sobre esse momento, Davi. Eu não sei se eu avancei muito nesse resumo, porque acabei mencionando algumas coisas que na lição está aqui mais adiante. Mas mais à frente ali vai falar sobre esse momento onde o bispo de Roma é capturado e a profecia aponta para isso, né? Mas vamos lá, Davi, por favor. Bem, dentro de todo esse histórico apocalíptico, nós encontramos agora, precisamos agora entender o que são as 7 cabeças, né, da besta. Ou seja, a cabeça, a Bíblia mesmo diz assim, usa o termo que diz que o marido é o cabeça da família. Ou seja, ele é a autoridade. Então, essa palavra cabeça, ela vem de autoridade. Ou seja, e quando a Bíblia usa o nome 7 cabeças, ou seja, ela está dizendo que haveriam 7 tipos de governos através do tempo. E a história bate exatamente com a Bíblia. Se alguém quer conhecer história, é só estudar a Bíblia. É um dos livros históricos mais confiáveis que existe no mundo, que é o livro mais antigo que existe no planeta. Então, na história, confirmando Apocalipse capítulo 13, falando sobre essas 7 cabeças e 10 chifres, falando sobre as cabeças, nós encontramos 7 formas de governo. Então, uma dessas formas de governo que eu acredito que é a mais antiga da história é a realeza, ou seja, o governo monárquico, que vem de reis, né? Então, vem de reis, monarcas, então é a forma mais antiga. Então, foi a primeira forma de governo
De Roma, né? De Roma, exatamente. Ainda lá antes de Cristo. Isso. Roma, na verdade, ela foi um exemplo, ela foi atroz, cometeu as suas barbáries, mas assim, em termos de organização hierárquica, Roma, na história do mundo, foi aquela que organizou a política, inclusive hoje, vamos dizer assim, os exemplos de Senado que nós temos hoje, de Câmara de Deputados, de juízes do Supremo, tudo isso é espelhado, talvez não em sua totalidade, mas parcialmente na organização estabelecida pelo Império Romano. Então era um governo muito organizado e ele deixou algumas contribuições aí para a humanidade nesse aspecto aí. Então realeza foi a primeira forma de governo. Depois, em segundo lugar, nós encontramos o consulado, o cônsul, né? Então nós encontramos na Bíblia vários exemplos aí de alguns cônsules, né, que a Bíblia registra, ou seja, ele era uma autoridade acima dos magistrados. E eles dirigiam cultos, eles dirigiam alguns julgamentos, né? Assim como Pilatos e outros. Então nós percebemos que o consulado foi a segunda forma de governo romana, que perdurou também por muito tempo. Depois, em terceiro, temos o decemvirato, ou seja, um governo que é regido por 10 magistrados, ou seja, não era uma pessoa igual um rei ou igual um cônsul que tinha assim uma certa autoridade, uma certa autonomia. Então, 10 magistrados agora é que regiam o governo. Mas isso também, durante algum tempo, deu certo, mas não tanto tempo, acabou se desfazendo. E nós encontramos agora a quarta forma de governo, que essa aí trouxe vamos dizer assim, um prejuízo imenso para a humanidade, que é a chamada ditadura. E isso persiste até os dias de hoje. Então existem países que são dominados por ditadura, entre aspas, o chamado socialismo. Então nós percebemos que o governo de Roma, então, é um cargo onde o chefe da nação tem autoridade máxima. Ou seja, ele manda no exército, nas forças armadas. E hoje alguns países, não são muitos, mas tem alguns países ainda que tem isso. E nós temos o exemplo, por exemplo, de Júlio César, né? Que no caso, no ano 46 a.C., foi um dos últimos ditadores romanos, né? Apesar de nós termos hoje governo de ditadura no mundo, mas o mundo não é regido por ditadura mais, né? Então aqui nós estamos falando assim, de governos, de sistemas que o mundo teve. Então o mundo teve o sistema de realeza, o mundo teve o sistema de cônsul, o mundo teve um sistema de ditadura. Não era só o Império Romano, outras nações iam copiando e também tinham os seus ditadores. Hoje já não é ditadura mais que rege o mundo, né? Hoje nós temos outra forma de governo. Nós temos também, por exemplo, aqui a quinta forma de governo que Apocalipse menciona, é o triunvirato romano, ou seja, o triuno vem de 3, o governo regido por 3 autoridades. Então, essas 3 autoridades é que comandavam a nação, mas também não deu certo. E aí nós encontramos a sexta forma de governo, que também perdurou durante muito tempo, que é o império, ou seja, o período dos imperadores. Então, ela se iniciou, segundo os historiadores, com Otaviano ou César Augusto. Então, eles deram início à forma de governo de império e outros foram seguindo isso aqui. Mas também não deu certo, né? Durante algum tempo perdurou, mas acabou. E aí nós encontramos a sétima forma de governo, que é descrito em Apocalipse 13, que é o papado, ou seja, a sétima forma de governo, né? Representando a sétima cabeça da besta, que em 538 recebeu o título de pontifício, né? Recebeu esse título, e esse título foi perdido através dos tempos pelo mundo. Mas nós percebemos assim que chegou ao auge, todos os poderes, irmão Luzirley, chegaram ao auge, né? Todos eles chegaram ao auge. Mas quando a gente lê Daniel capítulo 2, lê a visão de Daniel daquela grande estátua, então lá diz que o único reino que vai perdurar é o reino do nosso Cristo. Então, ou seja, levantam-se reis, saem reis, mas o único governo perdurável é o reino de Deus. E também este aqui, ele perdeu o seu poder, vai retomar, mas não também será para sempre. Então nós percebemos, aqui nós entendemos quando a gente lê Daniel,
e Apocalipse, nós entendemos a história do mundo, a história do planeta Terra. Muito bem, então nós vimos aí quando é mencionado ali em Apocalipse capítulo 13 e o verso 1, né, que fez menção das 7 cabeças. Então essas 7 cabeças, elas eram símbolos dessas 7 formas de governo que Roma teve durante a sua história, né? Então, só recapitulando aqui, a realeza, depois foi o poder através dos cônsules, né? O decemvirato, a ditadura, o triunvirato, o império, os imperadores, né? Na época de Jesus, foi a época do império, a época dos apóstolos, eram os imperadores, e que perdurou, conforme tu apresentou aqui, até mais ou menos o ano, até o 5º século, né? Quase final do 5º século, os anos 476 depois de Cristo. E esta forma de governo, ela foi suplantada, por assim dizer, por uma 7ª forma, que foi, né, o papado. Muito bem. E depois nós encontramos agora, dando continuidade aqui à análise de Apocalipse 13, nós encontramos agora, por exemplo, até o 2º século, a igreja não tinha um chefe. Vamos dizer assim, um chefão assim com aquela autoridade chamado pontífice ou alguma outra palavra semelhante. Não tinha. Então as igrejas, elas tinham a sua liderança local e tal, mas não tinha ninguém assim dizendo eu sou. Não existia a autoridade máxima da igreja, não existia isso. Mas depois, na metade mais ou menos do 2º século, foi que começou a se usar. Foi quando se escolheu o chefe da igreja, falou, não, esse aqui é a maior autoridade da igreja. Então essa autoridade, ela tem poder sobre os seus subordinados, né? Então as suas palavras são lei, são regras, são decisões e todo mundo tem que se curvar perante as suas decisões. Então a partir daí agora, a igreja passa a ter uma autoridade máxima, chamada pontífice, que o nome original é Pontifex Maximus, né? Então a partir daí, agora Roma começa a apresentar uma nova face agora, vamos dizer assim, aos olhos do mundo começou a ter um sistema organizacional mais forte, e agora a igreja tinha um chefe. E o chefe era chamado de Papa. Muito bem, interessante. Agora nós já temos um nome para esse poder, aqui apresentado em Apocalipse capítulo 13. Mas o que acontece nessa história? Já mencionamos já um pouquinho antes, fazendo menção daquele período de 42 meses e que esse poder atuaria, né, durante esses 42 meses, aí fazendo e acontecendo no mundo. Mas e também já falamos um pouquinho sobre o final, né, que esse poder ele veio a enfraquecer no ano 1798, conforme o que é apresentado na profecia. Qual o verso que faz menção aí desse enfraquecimento deste poder, pastor Davi? Bem, agora no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 13, nós vamos para o versículo 3. Então agora, aqui a Bíblia fala sobre o enfraquecimento desse poder. Então aqui diz assim, Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Então diz, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, aqui nós vemos aqui duas fases nesse texto. Nós vemos aqui a queda deste poder religioso, ou seja, agora perdeu seu poder, no caso no ano de 1798, quando o padre foi sequestrado e depois acabou morrendo no exílio, né? Então a chaga foi, vamos dizer assim, ele perdeu o seu poder. Mas a Bíblia apresenta, quando ela apresenta a segunda fase, ela diz assim, a terra se maravilhou após a besta. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que mesmo que perdeu o seu poder naquele momento, mas novamente reconquistará o seu poder. Então, ou seja, Roma, ela não mudou. Ela não mudou os seus conceitos, os seus pensamentos. Ela continua com as mesmas ideias que ela tinha no passado. Como vivemos hoje numa sociedade democrática, então ela se adapta à democracia.
mas de acordo com a profecia, ela voltará novamente, conquistará o seu espaço, e aí ela vai dar poder a uma outra besta que os juntas vão executar a última grande catástrofe bíblica. Mas isso aí eu acredito que nós vamos entrar em mais detalhes em outros pontos mais na frente. Mas o que nós percebemos aqui é que aqui termina os 1260 anos, quando o papado perde a sua autoridade política. Então é o ponto onde, conforme o texto bíblico aqui fez menção, recebeu uma ferida como de morte, né? Isso, a chaga mortal foi curada. Isso. Ou seja, estava Mas com em uma 1798 foi a ferida como que de morte. Exatamente. Mas a partir de então, essa chaga foi curada. Tem sido curada, né? Interessante. Ela será curada totalmente quando ela voltar assim ao poder como tinha antes, né? Mas passo a passo essa chaga vem sendo tratada, né? Vem sendo curada e voltará ao poder novamente. Se nós olharmos para a história, lá em 1798, as terras que pertenciam à igreja foram tomadas. Então, através ali da ação do general Berthier, então foi proclamada a República Romana e foi separado, né? O Papa não tinha mais o poder, foi destituído, foi exilado e morreu no exílio, inclusive. Então, não tinha mais um território, não existia mais uma casa, não existia mais um país para ele. Mas nós vemos através da história que em 1929, há quase 100 anos atrás, o ditador italiano Mussolini, então ele doa ali para a Igreja Católica um território. Não é muito grande, mas um território, onde está localizado o Estado do Vaticano. É um país, né? O Vaticano é um país dentro da cidade de Roma. Então, geograficamente, continua no lugar apontado pela profecia, inclusive. Inclusive, a gente observa aqui que assim, o papado vem reconquistando o seu espaço, ou seja, o Papa, ele governa a igreja até a sua morte, né? Então ele é o chefe supremo da igreja e isso já tem bastante tempo que ele já vem recuperando isso. Então, vamos dizer assim, é a gestão mais longa que a gente conhece da história do papado, ou seja, alguém que fica no poder de uma instituição religiosa durante muitos anos, ou seja, durante toda a sua vida. Né? E isso já foi reconquistado, isso hoje é colocado em execução. Então isso mostra que, novamente, passo a passo, gradativamente, está conquistando o seu espaço, conquistando mais poder. Nós podemos notar também essa questão da reconquista do poder, quando um presidente é eleito em um país, geralmente esse presidente vai até Roma para receber buscar ali os seus, a sua bênção, né? A sua aprovação lá do Papa. Esta é uma manifestação, né? Muito clara, muito visível, deste reconhecimento que as nações têm tido, têm manifestado, e dessa reconquista que o papado tem do seu poder, conforme apresentado aqui na profecia, que faz menção, né? Ferida de morte é curada e novamente a terra se maravilha após a besta. Agora, a palavra de Deus nos traz uma advertência, né? Em relação à besta. Exatamente. Então, qual é a advertência? Só para a gente resumir, então nós vemos que esse poder, aqui nós respeitamos todas as religiões, todos os credos, que eu acho que é um dever de todo cidadão, de todo cristão. Mas aqui nós estamos falando de um ponto bíblico, que a Bíblia agora traz uma mensagem de advertência. Olha só essa mensagem, Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10. Olha só o que diz aqui. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, então, aqui nós encontramos na palavra de Deus que quem aceitar esse poder como algo dominante na sua vida,
essa pessoa não poderá entrar nas mansões celestiais. Isso aqui é muito forte, é muito chocante, como nós falamos no início. Deus, na sua palavra, não fala o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. E aqui nos diz então que este poder religioso, ele contraria o que diz a Bíblia, ou seja, a Bíblia manda adorar somente a Deus. Este poder diz que tem que adorar o homem, tem que adorar os santos, tem que adorar as padroeiras, tem que adorar, enfim. Então, esse poder faz isso, mas isso é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou falando isso. Eu estou simplesmente repetindo aquilo que está estabelecido na Bíblia, né? A Bíblia é um livro universal, independente da tradução que cada pessoa tenha, ou seja, a linguagem de hoje, Bíblia de Jerusalém, enfim. Mas todas as Bíblias, os textos são praticamente os mesmos. Então aqui nos mostra que quem beber do vinho dessa igreja, das suas doutrinas, e receber o seu sinal, beberá do vinho da ira de Deus. Agora nós temos que entender, bem, que sinal é esse? Uhum. É o chip? É o código de barra? É o chip, código de barra. É o Pix? É um 666 nas testas, né? Inclusive, alguns filmes por aí mostram, até filme de terror por aí, mostrando um 666, que é o sinal, que é um sinal visível na testa. Será que é isso mesmo? Vamos ver então o sinal de Deus. Então vamos lá, vamos ver Apocalipse capítulo 12, antes disso Apocalipse 12, 17. Tá, então antes de nós vermos aqui qual é o sinal da besta, porque no verso de Apocalipse 14, 9 e 10 fez menção de receber, se alguém adorar a besta, sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão. Então, ok, aqui está falando que essa besta tem um sinal, sim, que é posto na testa ou na mão. Antes de nós então entendermos qual é o sinal da besta, nós vamos entender qual é o sinal de Deus, né? Porque Deus também tem um sinal e a Bíblia revela. Então vamos lá, Davi. Então, para a gente chegar nesse aspecto aí, nós precisamos ler Apocalipse 2,17, que fala que essa igreja tem um conflito. Um conflito contra quem? Contra o quê? Então Apocalipse 12,17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É importante os nossos internautas entenderem que Deus criou 10 mandamentos, não é isso? Uhum. Esses 10 mandamentos estão lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 em diante. Então, nós encontramos lá 10 mandamentos. O que a igreja de Roma fez? Ela mudou os mandamentos de Deus, ou seja, principalmente o 4º mandamento da lei de Deus. Vamos ler Êxodo capítulo 20. Aqui, ó, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8 diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que Roma fez? Ela pegou e mudou o 4º mandamento. Roma, inclusive no catecismo católico, todo mundo que tem um catecismo pode observar que tem um mandamento escrito lá: guardar domingos e festas. Ou seja, Deus estabeleceu o 7º dia para ser guardado, que é o sábado, e a igreja de Roma fez uma inversão. Ela arrancou isso aqui e colocou o 1º dia da semana no lugar do sábado. E não só Roma, as filhas de Roma, que são as igrejas evangélicas, têm seguido os passos de Roma, porque também estão guardando o domingo como dia santo, ou seja, estão homenageando, estão respeitando a essa mudança que foi feita pela igreja romana. Isso aqui é muito sério, isso aqui é algo muito,
muito conflitante. Então, o conflito da igreja romana com a Bíblia é que ela mudou várias coisas. Uma outra coisa que ela mudou também, irmão Luzirley, é o que está no verso 3, que é o primeiro mandamento. Então aqui diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, quando a igreja diz, não, o sumo pontífice é o nosso Pai, é o nosso Deus, e nós devemos ajoelhar e adorá-lo, ela está quebrando o primeiro mandamento. E aqui continua dizendo, não farás, já é o segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, ela quebra primeiro mandamento, segundo mandamento, quarto mandamento. Resumindo, a Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz que aquele que guarda toda a lei tropeça num ponto é culpado de tudo, ou seja, quebra. Quem segue os princípios romanos quebra os 10 mandamentos da lei de Deus. Agora, e o sinal de Deus? Aqui fala do sábado, mas vamos ver isso de forma mais clara. Muitas pessoas, irmãos, podem estar pensando assim, não, mas isso aí está no Velho Testamento. Nós estamos vivendo agora no tempo da graça. E agora a gente não precisa mais disso. Mas vamos ver, olha só. Olha que o escritor do livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 4, diz assim. Hebreus capítulo 4, verso 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. O apóstolo Paulo está aqui fazendo referência a Gênesis capítulo 2. Ou seja, ele está dizendo aqui, mostrando para a geração pós-crucifixão de Cristo que o sábado continuava em vigor. Que assim como lá em Gênesis está escrito que o sábado é o 7º dia da semana santo, ele continua sendo santo até os dias de hoje. Agora, Ezequiel capítulo 20, verso 12, aqui fala exatamente qual é o sinal de Deus. Então, para nós entendermos qual é o sinal da besta, nós precisamos entender qual é o sinal de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim: E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui diz que o sábado é um divisor de águas. Então o sábado, ele diz quem serve a Deus é aquele que não serve. E no verso 20, confirma isso. Ezequiel 20, 20 diz assim: E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, qual é o sinal de Deus à luz das Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento? O sábado. Qual é o sinal da besta? É aquilo que o homem tirou e colocou no lugar do que Deus havia estabelecido. Então, o domingo. Então, Deus criou, assim, o mandamento de Deus, ele é desde o princípio, né? Na criação, Gênesis capítulo 2, versos 1, 2 e 3 ali fazem referência de que ao Deus ter criado este mundo, ele descansou no 7º dia. E depois nós vemos o povo de Israel santificando o sábado antes de existir os 10 mandamentos lá no Sinai, né? E depois vem a lei de Deus lá no Sinai, os 10 mandamentos. O 4º mandamento da lei de Deus, ele nos convoca para guardarmos esse dia como uma lembrança, uma memória de Deus e da criação. Ezequiel disse que esse é um sinal, né, estabelecido entre Deus e o seu povo. Então, o povo de Deus, fiel neste mundo, ele separa esse dia para adorar o Criador. Então, o dia do sábado é separado para adorar o Criador. Mas, de repente, vem a besta e fala, não é esse dia, não. Vamos guardar o domingo, porque o domingo é o dia que Jesus ressuscitou, o domingo é o dia que os pagãos já estão acostumados a guardar. E, através disso, propagou a guarda do domingo. É interessante que quando se lê no Catecismo Católico, nós não vemos o mandamento da guarda do domingo
como quarto mandamento, mas como terceiro. Por quê? O segundo mandamento, que fala que não devemos fazer imagens de escultura e tampouco se prostrar a eles, esse é um mandamento que afronta muito o que é pregado pelo catolicismo, que é a adoração de imagens, a adoração de santos através de imagens. Então, o que se fez com esse mandamento? Tirou fora. Tirou fora. Então, o primeiro mandamento manteve, o segundo saiu fora, o terceiro veio para o lugar do segundo, e o quarto veio para o lugar do terceiro. E alterado, né? Alterado. Alterado. Esse foi o problema. E para completar os 10, então o 10º mandamento foi dividido em 2. Não cobiçarás nada do teu próximo. E depois a sequência do 10º mandamento ficou de fato como 10º. Inclusive, também os nossos ouvintes da Rádio Conectados com Deus, né? Então, agradecer aos ouvintes da Rádio Conectados pelo carinho da audiência. Vocês vão ter agora o programa Voz da Comportagem e nós aqui continuamos aqui com o Abrindo a Bíblia. Isso, muito bem, obrigado por lembrar, pastor Davi. Mas os internautas querem... Bom, nós já estamos mencionando, né? Alguém tinha feito um pouquinho antes a pergunta, pode deixar mais claro o que vem a ser o sinal da besta? Então é exatamente este dia que foi posto como dia de guarda, como dia de adoração, em lugar do dia estabelecido por Deus, né? Ou seja, Deus falou uma coisa, o homem disse, não, eu não quero isso, eu não quero isso. Inclusive, na palavra de Deus, nós encontramos um texto muito, muito profundo do profeta Isaías. Aqui, ó, Isaías capítulo 4, versículo 1. Então aqui diz assim, pode ler, irmão Luzilei. Isaías 4, 1. Isaías 4, 1, vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 4, verso 1. Então nós lemos o seguinte. Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão, nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiros. Ou seja, aqui está dizendo assim, mulher quer dizer igreja, 7 quer dizer totalidade, ou seja, a profecia está dizendo aqui o seguinte, que as igrejas lançarão mão de um homem. Quem? Jesus. Todo mundo quer o nome de Jesus, né? Uhum. Então existem alguns nomes de igrejas muito bonitos. Então, querem o nome de Jesus, né? Mas nós queremos comer do nosso pão, vestir as nossas vestes, mas nós só queremos o seu nome. Tira o nosso pão. Ou seja, nós queremos a nossa doutrina, nós queremos a nossa tradição, nós queremos a nossa maneira de pensar. Mas é o seguinte... Só queremos o nome. Só o nome. Os 10 mandamentos da lei de Deus, santificação do sábado que Deus estabeleceu desde o primórdio da humanidade, desde a eternidade, não. Isso não. Então nós queremos, isso é comer do nosso pão. Uhum. Isso é nos vestir das nossas vestes. Queremos somente o teu nome. Isso está acontecendo nos nossos dias. Inclusive, irmão Luzilei, para a gente complementar aqui a nossa linha de pensamento final, no início nós falamos que a Bíblia chama esse poder, essa pessoa que atrai adoração para si como homem do pecado. Uhum. E Apocalipse capítulo 13, verso 18, confirma isso. Então aqui diz assim, olha, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. 18, perdão, verso 18, aqui diz assim, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Inclusive, na coroa do pontífice está escrito em latim Vicaris Filii Dei, que quer dizer vigário de Deus. Então, queridos, isso aqui é um ponto muito forte, um ponto muito solene, é chocante ao mesmo tempo, mas eu creio que em tudo que eu aprendi, que você aprendeu, nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus e perguntar com Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Depois que a gente vê como a profecia se desvenda, como é que a palavra de Deus ela vai clareando o nosso caminho,
Então, existe um momento, irmão Luzilei, que nós precisamos parar, fazer igual Paulo, parar, orar e pensar, e deixar a voz de Deus falar aos nossos corações. Senhor, depois de tudo isso, qual é a tua vontade? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está lutando com cada um dos nossos internautas, cada um dos nossos ouvintes, né? Então, pare, ore, pense e analise e pergunte como Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Maravilha, obrigado, pastor Davi. Creio que foi bastante informação que recebemos nesta noite, né? Talvez para aqueles que estão estudando pela primeira vez sobre a besta do Apocalipse 13. Então foi uma carga de informações aqui. Na verdade, passamos, foi uma pincelada, né? Muitas outras informações nós poderíamos ter trazido aqui, mas foi somente uma introdução a este pensamento e já identificando, né, quem é a besta, qual o seu sinal, qual a sua marca. E existem ainda algumas outras situações que serão reveladas, né, na sequência aqui do livro do capítulo 13 de Apocalipse, que vai falar ainda sobre a besta que surge da terra, mas esse já é um tema que nós vamos ver mais à frente. Na série de cursos que nós estamos aprendendo, estamos passando aqui, nós já estamos, inclusive, chegando já na reta final. Na próxima semana nós estaremos estudando sobre a Grande Babilônia desmascarada. Então, existe muitas coisas interessantes e importantes ainda a serem aprendidas aqui do livro do Apocalipse. Agora, eu quero trazer um momento somente para nós fixarmos o que aprendemos do estudo de hoje, que é através de um pequeno teste. Eu vou pedir para a produção colocar aí na tela, nós teremos 5 perguntas e você pode responder aqui no chat. E nós vamos ver então aí as vossas respostas. Vamos lá, produção, coloca para a gente aí a primeira pergunta desta noite. Temos pronto? Vamos lá? Já está indo? Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 6, lê-se que no tempo de Paulo havia um poder que impedia o anticristo de se manifestar. Que poder era esse? Alternativa A, o poder napoleônico. Alternativa B, o Império Grego. Ou alternativa C, o Império Romano. E aí, internauta, qual era esse poder que estava impedindo de o homem do pecado ou o anticristo se manifestar? Qual é a sua resposta? Escreva aí para a gente no chat. Produção, pode revelar. Muito bem, então o poder nos dias do apóstolo Paulo que estava impedindo do anticristo se manifestar era o Império Romano. Vamos à segunda pergunta. Ao ler Apocalipse 17, 9, então aponte qual das afirmativas abaixo indica a localização geográfica errada dos 7 montes de acordo com o texto da lição. Primeira alternativa, as 7 colinas sobre as quais está assentada a cidade de Roma, ou alternativa B, os 7 montes da Serra da Mantiqueira, no Brasil. Eu que montei essas perguntas ali no programa e eu esqueci que ali em cima estava escrita a alternativa errada. Eu acho que eu assinalei qual é a alternativa certa, né? Mas enfim, qual das duas afirmativas? Qual é certa e qual é a alternativa errada? Escreva aí no chat. Bom, temos ali o tempo, 15 segundos. Escreva aí no chat qual é a alternativa errada. Eu vi que já tem algumas pessoas já colocando as suas respostas no chat. Muito bem. Muito bem. Então, como eu disse, eu acabei assinalando ali qual era a alternativa certa e não a errada. Mas a alternativa certa, que é apresentado ali,
que as 7 colinas são as 7 colinas ali da cidade de Roma. E a alternativa errada é a alternativa ali dos montes da Serra da Mantiqueira. Muito bem. Vamos à terceira questão. Em Apocalipse 13:2 é dito que a besta recebeu o seu grande poder do dragão do capítulo 12. Então, no capítulo 12, que foi estudado na semana passada, falou sobre o dragão e a besta do Apocalipse 13 recebeu o poder deste dragão. Esse dragão simboliza quem ou o quê? Alternativa A sinagoga dos fariseus. Alternativa B, a sinagoga dos saduceus. Alternativa C, o Império Romano e seus imperadores. Qual é, então, a alternativa correta? Qual é a alternativa correta? O que representa o dragão? Tempo esgotado. Então, a alternativa correta é o Império Romano e seus imperadores. Então, conforme ele é apresentado em Apocalipse 13. Vamos à quarta pergunta. Qual o significado real das 7 cabeças da besta? Alternativa A, são 7 papas cruéis. Alternativa B, são 7 formas de governo que se desenvolveram desde o surgimento do Império Romano até chegar ao papismo. Realeza, consulado, decemvirato, ditadura, triunvirato, império e papado. Ou alternativa C, são 7 imperadores romanos que perseguiram violentamente os cristãos durante 70 anos. Qual é a alternativa correta? Muito bem, que legal. Estou vendo aqui várias pessoas participando no chat. Muito obrigado a Maria Calisto, Dara Nunes, Glória Luciene, Alcemiro Rosa, Terezinha de Jesus, Michele Vilela, Francisco Rosa e muitos outros. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, qual é o significado das 7 cabeças? Muito bem, alternativa B. Então, foram as 7 formas de governo que se desenvolveram em Roma desde o seu surgimento. Vamos à última pergunta. Ao ler Apocalipse 13, verso 16, percebe-se que a besta usará um sinal para marcar e identificar os seguidores de seu poder. Em contrapartida, qual é o sinal que identifica os adoradores de Deus? Então, qual é o sinal que identifica os adoradores de Deus? Alternativa A obediência ao descanso no domingo, o primeiro dia da semana. Alternativa B, uma marca luminosa sobre a cabeça de todo aquele que é fiel a Deus. Alternativa C, de acordo com Ezequiel 20:20, o sinal que sempre identificou o povo de Deus é a obediência ao sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. Então, queridos internautas, qual é o sinal que identifica os adoradores de Deus? Alternativa A, B ou C. Descanso do domingo, uma marca luminosa na cabeça ou a guarda do sábado. Qual é o sinal? Vamos lá, produção, pode pôr? Qual é o sinal? Muito bem, alternativa C. É a observância do sábado como dia de guarda. Muito bem, pastor Davi. Foi muito bom esse estudo, não é verdade? Sim, nós aprendemos bastante, né? E isso também nos coloca diante de uma grande responsabilidade diante de Deus, né? Depois de conhecermos todas essas verdades, qual será a nossa decisão? E que a nossa decisão seja realmente de: Senhor, ajuda-me a fazer a Tua vontade, ajuda-me a vencer as dificuldades, a colocar em prática o que o Senhor estabeleceu, né? Vamos tirar de lado o homem, né? Vamos tirar de lado a nossa admiração, de repente, pelo nosso líder, e vamos admirar Jesus, admirar a sua palavra e tomar a decisão correta, que é seguir os seus caminhos. Não é algo fácil, mas se o poder de Deus agir na nossa vida, Ele vai nos ajudar a tomar a decisão mais certa. E a decisão certa é o que disse Martinho Lutero: somente a graça, somente a fé, somente a Bíblia. Amém. Nesse momento nós vamos nos colocar de joelhos diante do nosso Criador, do nosso Deus, e vamos apresentar a Ele uma prece. Querido Deus,
Amantíssimo Pai que habita nos mais altos céus, aqui nos encontramos com os teus filhinhos diante da tua santa presença, gratos por esses momentos que nós passamos estudando a tua santa palavra. Como dizem as Escrituras, a tua palavra é viva e eficaz, semelhante à espada de dois gumes que penetra até o profundo de nossa alma. Sabemos que de repente esse assunto de hoje pode ter incomodado algumas pessoas, mexido com alguns pensamentos, alguns conceitos, mas que o Senhor possa trabalhar em cada coração, que possamos entender o tempo em que nós estamos vivendo e que a Bíblia, somente a Bíblia, possa ser a nossa regra de fé e prática. Que em breve nós possamos herdar aquele reino que é a nossa esperança e possamos firmar nossa fé em meio às grandes crises que virão sobre o nosso mundo. Dá-nos a tua paz, a tua graça, são bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, assim então nós chegamos no final do programa Abrindo a Bíblia desta terça-feira. E eu quero agradecer aqui o pastor Davi por ter colaborado conosco, trazendo essa explicação aqui da Bíblia, né? Eu ia mencionar de Apocalipse 13, mas nós navegamos por toda a Bíblia aqui, comparando texto com texto e trazendo lições para nós. Muito obrigado, pastor Davi. Foi um prazer, irmão Luzilei, estar aqui com você, com os nossos telespectadores, né? Aqueles que quiserem mais esclarecimentos, né, podem de repente escrever aí no chat, que estaremos entrando em contato, enviando algum material adicional, mas foi muito bom estar participando do programa desta noite. Muito bem. E bem lembrado aqui pelo pastor Davi, se você tem alguma pergunta que não foi esclarecida durante esta programação, mas está aí te incomodando, está aí no chat um link para um formulário onde você pode ali colocar escrever a sua pergunta e em algum momento essa pergunta poderá ser explicada aqui na TV Conectados com Deus, aqui no programa Abrindo a Bíblia, ou de repente ela será respondida diretamente para você mesmo no particular, ok? Então escreva aí. E quero mandar um forte abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanharam durante esses estudos e fazer menção dos últimos que estou vendo aqui no chat, né? Nós temos ali a participação da irmã Andréia, da Dara Nunes, Maria Calisto, Maria Augusto, também da Aline, e ela até colocou ali algumas observações, né, sobre a questão da interpretação bíblica, mas muito obrigado aí pelas observações, pelos vossos comentários, pela participação de vocês. Na próxima terça-feira voltaremos quando continuaremos estudando o livro do Apocalipse, e nós estaremos estudando sobre a grande Babilônia desmascarada. Então, se eu fosse você, já colocava na agenda, porque na próxima semana temos mais um grande tema. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.